Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de português. Você irá aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Já estudamos, com relação à sintaxe, o sujeito, os complementos verbais, os complementos predicado nominal. Hoje estudaremos os mais difíceis deles todos: o adjunto adnominal e o complemento nominal e suas diferenças. Vamos então. O adjunto adnominal, ele serve para a especificação. Ele é algo que é permanente e ele estará presente junto com o agente da ação, ou seja, quem praticou a ação. No caso de um verbo na voz ativa, sujeito agente, agente da ação. Não é mesmo? Enquanto que o complemento nominal, a primeira característica relevante com relação a ele é que ele é preposicionado. E ele estará, então, junto com o paciente da ação, ou seja, quem sofre a ação. E quem sofre a ação estará na voz passiva, analítica ou sintética. Vamos ao exemplo. Ele fez referência ao processo civil. Ele fez. Quem é que fez? Ele. Ele é o sujeito. Ele fez o quê? Referência ao objeto direto. Referência a quê? Ao processo civil. Perceba. Ao processo preposicionado. Só que esse ao processo civil, ele se refere à referência e não ao verbo fazer. Portanto, ele está sendo um complemento nominal. Ele está complementando o nome. Interessante, não é mesmo? E o caso aqui do civil, o civil é um adjunto adverbial. Não, é um adjunto adnominal. Ele está complementando o processo. Vamos aos próximos exemplos. Os deputados eram contrários à lei. Os deputados eram. Lembrando da lista de verbos de ligação. Quem são os verbos de ligação? Parece, é, estar, permanece, andou, tornou-se, enfim, verbos de ligação. Portanto, os deputados eram. Quem é que eram? Os deputados. Os deputados é o sujeito. Eram de que forma? Eram como? Eram. Qual é o predicativo deles? Eram contrários à lei. Quem é que eram contrários à lei? Os deputados. Portanto, é uma característica dos deputados. E neste caso, estamos diante de um. Eram contrários a quê? À lei. Estamos diante novamente de um complemento nominal, preposicionado, sempre preposicionado. Por fim, um exemplo. Eles votaram favoravelmente ao projeto. Agora nós temos outra questão aqui. Ó. Eles votaram. Quem é que votaram? Eles. Eles votaram. Ponto. A informação está completa. Estamos diante de um verbo intransitivo. Mas, então vamos analisar os demais componentes. Eles votaram favoravelmente. Tudo que tem mente é um advérbio. Neste caso, então, estamos diante de um. Eles votaram de que modo? De que forma? Lembrando as perguntas que são feitas aos verbos intransitivos. De que modo? Por que motivo? Na companhia? Enfim. Eles votaram favoravelmente. Adjunto adverbial. De modo. Favoravelmente a quê? Ao projeto. No caso, ao projeto é um caso de complemento nominal. Por quê? Porque ele está sendo votado. O projeto está sendo votado por eles. O projeto é ele está sofrendo a ação de ser votado por eles. Ele é um paciente da ação. Perceba? E agora vamos ao temido exemplo da complexidade do português. Estas são as informações de que ele tem necessidade.
Vamos agora esmiuçar este caso. Estas são. O que é que, ou quem é que são? Estas. Estas é o sujeito. São é verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, temos um predicativo do sujeito. Estas são as informações. As informações de que ele tem necessidade. Perceba, temos um que. E o que aqui está sendo um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, estamos diante, então, de uma oração subordinada adjetiva. Todo pronome relativo configura uma oração subordinada adjetiva. De que ele tem necessidade? Estamos aqui, então, no próximo verbo. Ele tem. Ele tem o quê? Quem é que tem? Ele. Ele é o sujeito. Ele tem o quê? Necessidade. Perfeito. Então, objeto direto do verbo ter, necessidade. Mas quem tem necessidade de alguma coisa. E olha lá onde foi parar aquele de. Por isso que tem um de aqui. Estas são as informações de que ele tem necessidade. Porque quem tem necessidade de. Tem necessidade de quê? De informações. Portanto, estamos diante de um complemento nominal. Complemento nominal preposicionado. Por estar sofrendo a ação, ser um paciente da ação. As informações estão sendo necessárias, são a necessidade dele. Quem tem a necessidade é ele. Então, ele seria o sujeito da ação, ele seria o agente da ação, ele pratica a ação. E as informações, a necessidade dele é as informações. As informações, então, estão sofrendo a ação de ter a necessidade dele. É uma loucura, não é mesmo? Então, neste caso, o pronome relativo que está exercendo uma função de complemento nominal, uma vez que ele está aqui retomando as informações. Complexo, não é mesmo? Mas vai piorar e muito. Perceba a diferença agora entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. O adjunto adnominal, ele pode ser preposicionado ou não. Pode ter a preposição. O complemento nominal, obrigatoriamente, ele tem que ser preposicionado. Era isso que estava escrito aqui, ó. Preposicionado, obrigatoriamente. O adjunto adnominal, ele poderá ser um substantivo concreto, enquanto que o complemento nominal, ele será um substantivo, adjetivo, advérbio, abstrato. São mais classes gramaticais. O adjunto adnominal, ele é o agente da ação. Vamos retomar? Ele pratica a ação. Ele é o agente da ação. Enquanto que o complemento nominal, ele será o paciente da ação passiva. Ele irá sofrer a ação. Ele será paciente da ação. Vamos aos exemplos mais complexos do universo. É difícil conviver com pessoas cujos desejos são materiais. Que é difícil? É o verbo de ligação, né? Difícil, predicativo do sujeito. O que é difícil? Conviver com as pessoas é difícil. Portanto, conviver com as pessoas é um sujeito oracional. A despeito de ter um verbo aqui, nós estamos diante então, de uma oração com verbo que serve de sujeito para a oração anterior. Por isso, estamos diante de um sujeito oracional. Legal. Que é difícil? Conviver com as pessoas. Então, conviver com as pessoas é o sujeito, é difícil conviver com as pessoas, cujos desejos são materiais. Cujos. O dito cujos. O cujos é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, estamos diante de uma oração subordinada adjetiva. Porque é sempre assim, não é mesmo? Beleza. Cujos desejos são materiais. Quem é que são? Quem é que são? O que é que são? Desejos. Desejos são. Então, desejos é o sujeito, são materiais. Se é o verbo ser, estamos diante de um verbo de ligação. Verbo de ligação, estaremos diante de um predicativo do sujeito, uma qualidade do sujeito. Legal. Agora, o cujos. Compreenda a loucura do cujos. Nós poderíamos reescrever esta frase da seguinte forma: os desejos
das pessoas são materiais. Perceba, os desejos, então vamos de novo. É difícil conviver com as pessoas cujos desejos são materiais. Desejos, nesse caso, era o sujeito. Ele continua sendo sujeito. Os desejos das pessoas são materiais. Porque esse cujos, ele está retomando pessoas. Ele retoma o anterior e ele concorda com o posterior. É sempre assim. Então, os desejos é o sujeito. Das pessoas, perceba, das pessoas. Temos uma preposição aqui. Só que nós estamos diante de um caso de um agente da ação. Portanto, os desejos são das pessoas. Por isso, nós estamos diante de um adjunto adnominal, porque ele é o agente da ação. Ele está praticando a ação. O desejo é dele. Então, por mais que ele esteja preposicionado, como ele é quem tem os desejos são as pessoas, ele é o agente da ação. Então, ele vai se tornar um adjunto adnominal. E são materiais, o são continua sendo o verbo de ligação, materiais, predicativo do sujeito. Neste caso, o cujo, que é o pronome relativo, está exercendo o papel, a função sintática de adjunto adnominal. Por quê? Porque ele está retomando pessoas. E as pessoas é que possuem os desejos. Se as pessoas possuem os desejos, nós estamos diante de um agente da ação, portanto, estamos diante de um adjunto adnominal. Que loucura, não é mesmo? Agora vamos ao exemplo do complemento nominal. O livro cuja leitura agradou aos alunos trata de amor. Este é o exemplo. O livro cuja. Opa, temos um cujo. Cujo já entendemos que é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, estaremos diante de uma oração subordinada adjetiva. Vamos à análise. O livro cuja leitura agradou aos alunos. O que é que agradou? A leitura agradou. A leitura agradou aos alunos. A leitura do que? A leitura do livro, perceba, é isso que está descrito aqui de outra forma. A leitura do livro agradou a quem? Aos alunos. Se agradou a alguém, estamos diante de uma preposição, estamos diante de um objeto indireto. Portanto, agradou é o verbo transitivo indireto. Agora, o que é que agradou? Foi a leitura do livro. Perceba, a leitura do livro, tudo isso é o sujeito. Sendo leitura o núcleo do sujeito. E do livro, por que do livro não pode ser núcleo do sujeito? Porque ele está preposicionado. Portanto, ele é uma coisa que complementa o que vem antes, que complementa o nome, complementando a leitura. O que agradou, de fato, foi a leitura, não foi o livro. Foi a leitura do livro que agradou. Portanto, estamos diante de um caso de paciente da ação. O livro, ele é paciente, neste caso. E é por isso que ele está exercendo o papel de complemento nominal. Se o livro está exercendo o papel de complemento nominal, o cujo, que está aqui para retomar o livro e concordar com a leitura, ele sempre retoma o anterior e concorda com o posterior, o cuja, nesta frase, está exercendo a função sintática de complemento nominal. É uma loucura, não é mesmo? Muito complexo. Mas então, essa é a principal diferença de um adjunto adnominal para um complemento nominal. Mas não é só isso. Isso não basta. Vamos agora estudar o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, ele basicamente irá atribuir uma característica momentânea ao sujeito com verbo de ligação ou não. Isso é o predicativo do sujeito. Lembramos? Predicativo nominal, verbo de ligação, todos os tipos de verbo de ligação, e aqui estaremos associados a um predicativo do sujeito. Ele faz o quê? Ele caracteriza momentaneamente o sujeito com verbo de ligação ou não. Interessante, não? O exemplo.
Você é o engenheiro que muitos desejam ser. Este é o exemplo mais complexo que nós podemos dar com relação ao predicativo do sujeito. Por quê? Porque estamos diante de um que pronome relativo. Você é. Quem é que é? Você. Você é o sujeito. Você é. É verbo de ligação. Portanto, estamos diante de um predicativo do sujeito. O engenheiro é o predicativo do sujeito do verbo é. Você é um engenheiro que muitos desejam ser. Que. Pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Já sabemos essa. Desejam ser. Quem é que desejam ser? Muitos. Muitos é o sujeito de desejam ser. Muitos desejam ser. Desejam ser o que, criatura? Desejam ser engenheiro. E é isso que o que está retomando neste caso. Perceba, se o que está retomando engenheiro e engenheiro é predicativo do sujeito, a função sintática de que nesta frase poderia ser predicativo do sujeito. Ele é um pronome relativo que está retomando um predicativo do sujeito engenheiros, portanto, ele também é um predicativo do sujeito. E o que é um predicativo do sujeito? É uma característica momentânea do sujeito, com o verbo de ligação ou não. Muito interessante, não é mesmo? Agora, com relação ao predicativo do objeto, é basicamente a mesma coisa, só que agora não mais para o sujeito, e sim do objeto, né? Ele vai caracterizar momentaneamente o objeto direto ou objeto indireto com o verbo de ligação ou não, o verbo subjetivo. E aqui teremos, então, uma pequena comparação entre predicativo do sujeito versus adjunto adnominal. Vamos aos exemplos. O garoto extrovertido apresentou o trabalho. O garoto extrovertido apresentou o que? O trabalho. O trabalho, objeto direto de apresentou. Perceba, quem é que apresentou? O garoto extrovertido. Mas o núcleo do sujeito, o garoto extrovertido, é garoto. Garoto. Extrovertido é uma característica momentânea do sujeito. Extrovertido. Neste caso, ele é um adjunto adnominal. Por quê? Porque o adjunto adnominal é aquele que especifica, ele é permanente, indica uma característica permanente do garoto. O garoto, ele é extrovertido. Então, estamos diante de um adjunto adnominal. Agora, no outro exemplo. O garoto apresentou o trabalho extrovertido. O garoto apresentou. Quem é que apresentou? O garoto. O garoto continua sendo sujeito. Apresentou o quê? O trabalho. O trabalho, objeto direto, da mesma forma. O garoto apresentou o trabalho e estava extrovertido. E ele estava extrovertido. É uma característica do garoto. Neste caso, então, estamos diante de um predicativo do sujeito. Por quê? Porque nós poderíamos dizer assim, que o garoto apresentou o trabalho e estava extrovertido. E ele estava extrovertido. Ou seja, é uma característica do garoto. Interessante, não é mesmo? Por fim, se colocarmos entre vírgulas, é o mesmo caso. O garoto extrovertido apresentou o trabalho. O garoto, vírgula, extrovertido, neste caso, é um predicativo do sujeito. Exatamente como aqui. Apresentou o trabalho. E estas são a diferença, então, entre o predicativo do sujeito e o adjunto adnominal. Apenas para retomar, o adjunto adnominal, ele pode ser preposicionado ou não. Relaciona-se a um substantivo concreto, ele é o agente da ação. Ele basicamente define como uma espécie, ele especifica, ele é uma característica permanente. Então, neste caso, ele está especificando, é o garoto extrovertido. O garoto que é extrovertido, ele é aquele garoto que é extrovertido.
Nesse outro caso aqui era um garoto normal e este garoto estava extrovertido. O extrovertido não é uma característica permanente do garoto. Assim como no adjunto adnominal, ele é permanente. Aqui é o estado dele. E aqui é uma explicação. Essa é a diferença base, então, no predicativo do sujeito para o adjunto adnominal. Mas não é só isso, não é mesmo? Nunca é. Vamos agora entender o predicativo do objeto versus o adjunto adnominal. O predicativo do objeto, então, é com relação a verbo de opinião. Vamos aos exemplos. Os alunos buscaram o livro velho. Os alunos buscaram. Quem é que buscaram? Os alunos buscaram o quê? O livro velho. Perceba, os alunos buscaram no. Poderíamos substituir o livro velho por no. Ou os alunos o buscaram. Perceba, temos um pronome aqui, novamente. Aqui ou aqui. Um outro exemplo. Aqui estamos, então, diante de um predicativo do objeto, no caso de objeto direto. Os alunos consideravam o livro velho. Quem é que consideravam? Os alunos consideravam o quê? O livro velho. Aqui nós estamos diante de um predicativo do objeto. Por quê? Porque os alunos o consideravam velho. O velho é uma característica do livro. É um predicativo do livro. Só que o livro é um objeto direto, portanto, ele é um predicativo do objeto. Poderiam estar escritos da seguinte forma. Os alunos consideraram-no velho. Os alunos consideraram-no. Este no refere-se a livro, perceba. Consideraram-no. Estamos aprendendo que o no e o retoma o objeto direto. Só que neste caso é necessário estar escrito velho. Por quê? Porque é um predicativo do sujeito. E essa é a diferença desta oração para a oração de cima. Os alunos consideraram-no velho. É preciso discriminar o velho. Ou os alunos o consideravam velho. São as duas formas de retomar o objeto direto, que no caso que nesse segundo caso é livro, por causa do verbo consideravam, e, portanto, correlacionam-se ao predicativo do objeto. Aqui, no primeiro caso, perceba, o velho ele é um caso de adjunto adnominal. Por quê? Porque ele está dentro do livro. Aqui é uma característica do livro. Por isso é um predicativo do objeto. Aqui o adjunto adnominal ele é parte do livro. Acredito que seja essa a principal diferença entre o predicativo do objeto, que é uma opinião. Estamos diante de casos de verbos de opinião, perceba. Se você considera ou desconsidera, é um caso de um verbo de opinião. Você tem opinião com relação a isso. Enquanto que, no caso do adjunto adnominal, o buscaram o livro velho. O livro já é velho. Não existe uma opinião com relação a isso. Basicamente é isso. Por fim, teremos ainda o estudo do aposto e do vocativo. Vamos ao aposto. O aposto estabelece uma relação de igualdade ao termo anterior. O aposto explicativo ele está entre vírgulas. O aposto especificativo ele está sem vírgula. E o aposto enumerativo ele será distributivo. Geralmente vai ter 2 pontos. Tínhamos recentemente um exemplo. Um exemplo entre vírgulas. Por exemplo, aqui, ó. Estamos diante, portanto, de um caso de aposto explicativo. Você está me explicando. O garoto extrovertido apresentou o trabalho. Você está me explicando. Isso é uma explicação, pois está entre vírgulas. É um aposto explicativo. Neste caso, um predicativo do sujeito. Agora, um caso de aposto sem vírgula é um outro caso. O caso de cima. Está sem vírgula. O garoto extrovertido. Você está especificando aquele garoto que era extrovertido. Especificamente o garoto extrovertido. É o caso de cima, que se refere a um adjunto adnominal. Mas também é um aposto.
Interessante, não é mesmo? Então, essa é a diferença entre o aposto explicativo. Quando você explica, você tem que botar entre vírgulas. E quando você especifica, ou seja, quando você delimita, você põe sem vírgula. E o vocativo não pertence à estrutura sintática da frase. É um termo independente, marcado por pontuação, geralmente é falado. Isso que é um vocativo. E por fim, alguns exemplos finais de pronomes pessoais do caso reto. Como é que se escrevem os pronomes pessoais do caso reto? Ninguém viu ele hoje na escola. Você não pode falar assim. Por quê? Porque nós estamos diante de pronomes pessoais do caso reto. E quais são eles? O, a, os e as, retomando objetos diretos. Nós acabamos de ver isso há pouquíssimo tempo, não é mesmo? Perceba. Pronomes pessoais do caso reto, retomando o objeto direto. Consideravam no ou consideravam, retomando o objeto direto. Retomando o objeto direto, então, o, a, os e as retomam o objeto direto. Por isso que você não pode escrever ninguém viu ele hoje na escola. O correto é ninguém ouviu hoje na escola. Ninguém ouviu hoje na escola. Você tem que botar um pronome pessoal do caso reto antes do verbo. Isso se for um caso de objeto direto. Se for um caso de objeto indireto, aí você terá que usar o lhe. O lhe também servirá para complemento nominal e para adjunto adnominal quando se referir-se à posse. E esse foi o estudo das classes adjunto adnominal, complemento nominal, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, aposto, vocativo e alguns pronomes pessoais do caso reto.